Muito bom dia, muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no canal Paz e Bem para falar de doutrina espírita, aqui no Caminhos do Espiritismo. O cenário está escuro, mas de qualquer forma, nós estamos aqui 6h30 da manhã para a gente falar desse tema tão importante que é o Laboratório de Allan Kardec. E nós, da parte do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, viemos trazer aqui com o objetivo de trazer Kardec, que para muitos espíritas ainda é um desconhecido, por mais incrível que pareça. Muitas pessoas estão lendo livros considerados espíritas, mas poucos desses livros, muitas vezes, podem ser considerados doutrinários. Alguns trazem algumas questões interessantes, outros nem tanto, isso tudo varia de acordo com como nós vamos colocar. Mas nenhum deles pode trazer com tanta profundidade quanto as experiências que Kardec nos trouxe, a começar por esse texto, Entrada de um Culpado no Mundo dos Espíritos, que é considerado uma dissertação que Kardec nos trouxe para a gente poder trabalhar sobre esse tema. E aí eu vou tomar a liberdade de ler e comentar, porque esse é um artigo que foi publicado na Revista Espírita de dezembro de 1860, e é para a gente sentir, basicamente, algumas coisas que não é história de terror, é aquilo que foi passado para Kardec e que Kardec publicou na Revista Espírita de forma que a gente possa entender um pouco do que acontece no mundo dos espíritos a partir dos relatos dos próprios. E quem assina essa mensagem é um espírito chamado Nobel. Não sei se é no sentido de mostrar que é uma pessoa nova, um jovem, ou se é o nome dessa pessoa realmente. Então, o que ele diz? Vou contar-te o que sofri quando morri. Retido no corpo pelos laços materiais, meu espírito teve grande trabalho para se desprender, o que foi uma primeira e rude angústia. Então, essa coisa de que morreu, acabou, não funciona a partir do que a gente entende dos relatos dos espíritos. E nesse ponto é importante comentar que uma das recomendações muito fortes dos próprios espíritos e dos próprios outros estudiosos é sempre a questão da prece. A prece é essencial para esse processo, pois ela auxilia o espírito a estar com melhores condições, perceber melhor as situações e auxiliar os espíritos ao redor que estão ali no processo de desprendimento desse irmão, ou dessa irmã, ou desse irmã que está ali conectado ainda nesse processo de separação com o corpo físico. Continuando o texto. A vida que havia deixado aos 24 anos era ainda tão forte em mim que não cria na sua perda. Então, realmente é um espírito muito jovem, um espírito que estava encarnado num jovem, e que estava realmente, pelo que a gente consegue depreender, gozando a vida. Não sei se no sentido sexual, mas aproveitando a vida na sua maneira, com sua juventude. Algo que muita gente às vezes não consegue fazer, mas está ali tentando à sua maneira. Continuando. Procurava meu corpo, ficava admirado e apavorado por me ver perdido nessa multidão de sombras. Então, ele já tinha condição de perceber que não estava sozinho ali. Muitos espíritos, muitas vezes, desencarnam sem essa percepção. E a gente vê, especialmente em atendimentos em reunião mediúnica, que muitas vezes eles vêm trazer ideias que não condizem com a realidade ao seu redor. Então, é muito interessante ver a maneira como eles vivenciam isso. É uma coisa muito interessante, muito importante, já que cada um vai ter também o seu processo desencarnatório e vai saber também, vai ter de lidar com esse processo de separação do corpo físico. Continuando. Por fim, a consciência de meu estado e a revelação das faltas que havia cometido em todas as minhas encarnações me feriram de repente. Então, ele vê a consciência do cair em si, ou como diríamos na nossa gíria, caiu a ficha da situação que ele estava vivendo, que não era somente aquele momento do processo de desencarnação. E também ele pôde lembrar de outros processos encarnatórios e de provavelmente da negligência que ele teve com relação a algo que estava programado para realizar nesta última, mas que de repente ele não pôde cumprir
por negligência, já que desencarnou tão jovem e provavelmente viveu uma vida inconsequente. Continuando. Uma luz implacável iluminou os mais secretos refolhos de minha alma, que se sentiu nua e tomada de acabrunhadora vergonha. Então, ele tinha essa questão também muito delicada. Reconheceu que foi por um caminho, mas não cumpriu. Foi para outro. E ele continua. Eu buscava escapar, interessando-me por objetos novos, entretanto, conhecidos que me cercavam. Então, ele ali estava vendo e tentando, se reconhecendo na atual situação, ou na situação que ele estava vivendo. Continuando. Os espíritos radiosos flutuando no éter me davam a ideia de uma felicidade à qual eu não podia aspirar. Provavelmente estava vendo espíritos, irmãos mais elevados. A gente sabe que esse termo éter era um termo usado na época de Kardec, a gente não pega mais esse termo, mas a ideia de você ter um fluido cósmico universal ainda não está descartada, pelo menos não no sentido da visão espírita, mas que os físicos descartam, pois consideram, na verdade, não consideram o mundo espírita, e a gente lida com isso, ou seja, de que forma que esses espíritos se deslocam. A gente usa a ideia do fluido cósmico universal, mas fisicamente ou materialmente a gente não tem uma aplicabilidade dentro das ciências materiais. Na falta de termo, a gente vai usá-lo. E essa ideia de felicidade tem a ver com a leveza que esses espíritos têm, a luminosidade, que são coisas relatadas por diversos espíritos também. E aí ele coloca uma outra coisa. Formas sombrias, desoladas, umas mergulhadas em morno desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e sobre a região à qual eu estava pregado. Eu acho muito interessante essa expressão pregado, porque está conectado ali, não consegue sair dali, porque está no processo de recém-desencarnação e também nessa situação de reconhecer a situação em que ele estava. Não era tão simples. E também ele percebendo que os espíritos ao redor tinham um certo desespero, mas assim, meio que tentando se controlar, e outros completamente, podemos dizer, enlouquecidos, ou pelo menos se utilizando das atitudes que nós realmente utilizamos quando não queremos levar a sério, como a questão da ironia ou da fúria. Então, a gente vê espíritos de todos os tipos, comprovando aquilo que Kardec já tinha colocado em outros pontos, a partir dos relatos dos próprios espíritos. E aí o novel continua. Via os humanos se movimentando e lhes invejava a ignorância. Por isso que é importante, de certa forma, a gente não ter noção do que acontece do ponto de vista espiritual. Se a gente tivesse total noção, muito provavelmente a gente não agiria da melhor maneira possível. Ou faríamos pior. Nós teríamos um contato tão grande que faríamos ainda mais mal do que já fazemos. Isso não podemos negar. E continua. Via os humanos se movimentando e desmejava a ignorância. Deve ser horrível, realmente. Uma vez eu vi um comentário de um médium vidente, em que ele falou daquele... Foi até o filho dele que perguntou, na verdade, num depoimento, sobre como ele via o mundo espiritual, se era parecido com os quadros que se pintavam, vocês podem procurar aí na internet, os quadros pintados da Divina Comédia. E a resposta desse médium foi: eu os enxergo parecidos, mas com as carnes mais flácidas. E certamente nós devemos ter visões bizarras, porque a levar em conta determinados fenômenos que não estão diretamente em Kardec, mas que médiums falam, nos comentam, há determinadas situações que, como espírito, pode também passar por um processo hipnótico, ele pode também modificar as suas feições e se tornar um ser medonho, pavoroso, ou ele mesmo plasmar essas questões para assustar, para causar impacto. Isso tudo é muito variável, mas são situações que somente o próprio espírito pode modificar. E aí, continuando. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas, muito interessante, que inclusive está em destaque, o reencontradas, invadia-me ao mesmo tempo, que afinal é o retomar da consciência que a gente já vivia. É como retornar a um lugar ao qual a gente não vai há muito tempo. Ou retomar um hábito.
Um exemplo, eu estou há anos sem andar de bicicleta. Quando eu andar de bicicleta novamente, eu vou ter uma espécie de revival dos momentos em que eu vivi quando eu andava de bicicleta. Vou recuperar ali o ritmo, às vezes vou demorar um pouquinho, mas eu consigo. Porque nós sabemos, já depois que aprendemos, a gente não perde essa capacidade. E aí ele continua. Como que arrastado por uma força irresistível, buscando fugir dessa dor lancinante, eu transpunha as distâncias, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza, nem os esplendores celestes pudessem acalmar por um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. Ele podia fugir para qualquer lugar, ele continuaria levando tudo o que estava à sua mente, porque estava ligada à mente dele. Não tinha como se desconectar, ele se desvencilhar. Isso é muito sério. E continua. Um mortal pode pressentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, avisadas pela esperança, temperadas pelas distrações, aniquiladas pelo esquecimento, jamais vos poderão dar a compreender as angústias de uma alma que sofre, sem tréguas, sem esperanças, sem arrependimento. É uma tortura. Podemos dizer que é uma tortura, em nível psicológico. Sim, e é pior do que a tortura física, porque fica. A gente não consegue sair dela. E isso tem muito a ver exatamente, não um castigo, percebam bem, não temos um castigo ali. Nós temos o fruto de uma inconsequência, a percepção do desvio com relação à lei divina. É esse cuidado que a gente tem que ter. Isso não é um desvio de argumentação. Ou seja, não tem um inferno na pessoa que fica queimando e o demônio está lá chicoteando. Isso é um outro tipo de percepção que o Espírito está passando para nós. E ele ainda fala, passei um tempo cuja duração não posso apreciar, invejando os eleitos, cujo esplendor entrevia. E o cuidado também que a gente tem que ver na visão espírita é que esses eleitos não foram eleitos porque Deus os escolheu. É porque eles alcançaram um patamar e eles estavam ali nas condições de ajudar esse irmão a se desvencilhar desse processo terrível pelo qual ele estava passando. E aí ele colocou também, detestando os maus espíritos que me perseguiam, com suas troças, ou seja, suas brincadeiras, com as suas pragas e tudo mais. Desprezando os humanos, cujas torpezas eu via, passando de um profundo abatimento a uma revolta insana. Então, isso foi o que ele sentiu assim que desencarnou, assim que ele tomou consciência. Então, ele invejava os espíritos, já tinham alcançado o patamar elevado, ele detestava os irmãos que estavam ao redor dele, também desencarnados, mas completamente ainda alucinados com o desvio em relação à divina, e desprezava os encarnados, porque ele percebia as torpezas, ele certamente percebia isso com a visão espiritual dele, mas que não conseguia ter uma outra maneira de lidar. Mas, para não ficar tão angustiante mais do que já está, olha como ele encerra. Por fim me acalmaste, e escutei os ensinos que te dão os teus guias. A verdade me penetrou, e eu orei, e Deus me ouviu. Revelou-se a mim por sua clemência, como se havia revelado pela sua justiça. Ou seja, tem uma das coisas que Kardec define Deus como Deus é soberanamente justo e bom. E um autor, cujo nome eu não vou conseguir me lembrar, colocou por que elas têm que andar juntas. Na nossa visão, claro, que se fosse justo, ele poderia ser muito mais severo, mas ao mesmo tempo, se ele fosse somente bom, ele poderia ser permissivo. Então, essa conexão eu acho interessante para a gente perceber que isso não foi à toa. E como é que ele se acalmou? Esse último relato certamente foi ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a partir das conversas que eles tiveram com os espíritos desencarnados, e que ajudou certamente esse irmão a se libertar dessa dificuldade que ele estava. E aí ele pôde perceber isso que a gente sempre fala. Não existem castigos, mas existe a percepção de que a gente errou. E a nossa própria consciência cobra, porque nós combinamos uma coisa e fizemos outra. E nós temos instrumentos aqui, por meio dos estudos
evangélicos, os estudos de outras doutrinas, para a gente perceber quando a gente está errando e quando a gente está acertando. Então, peguemos esses instrumentos, seja qual doutrina você siga, qual filosofia seja mais adequada ao seu pensamento. Mas nunca se esqueça, todo mundo vai desencarnar um dia. Então, gente, é isso que a gente vai terminar no dia de hoje, agradecendo a presença de todo mundo. Eu esqueci de manter aqui o letreiro lá do Sejus, que eu sou coordenador de Juventude, Diversidade e Povo Preto. E fica aqui também o convite para vocês participarem não somente dos outros caminhos do Espiritismo, que é a nossa playlist, e também continuar com a gente por meio do canal Paz e Bem, canal de espiritualidade plural. Aqui a gente fala de espiritismo, mas nós temos candomblé, temos budismo, temos catolicismo, protestantismo, antroposofia e outras ideias de trabalhar as questões de espiritualidade, que você possa pensar, a gente possa dialogar com as diversas doutrinas, com os diversos patamares. E assim também a gente caminha para o nosso encerramento. Também lembrando que, se você puder colaborar financeiramente, isso ajuda a expandir o nosso canal por meio da assinatura solidária. Isso ajuda a manter as nossas condições e ampliar o que estiver ao nosso alcance aqui. É isso. Excelente dia. Se você pegou esse vídeo depois, um forte abraço, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, uma boa vida, e que possamos despertar para que a gente não passe por situações semelhantes como esse irmão passou. Então, para todo mundo, forte abraço, um beijo enorme e até a próxima. Então, pessoal, tirando aqui o banner, e aí a gente caminha para o nosso encerramento. Tchau, tchau, pessoal.